Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do NWCast, o podcast do NutriWork. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é João Pedro Pessoa, atualmente faço parte do projeto do NutriWork como redator e revisor. E hoje a gente está aqui para falar sobre uma temática de extrema importância. Se você é do meio da nutrição, desse meio fitness, muito provavelmente você deve se deparado com essa treta que tem rolado em relação a se obesidade é uma escolha, e hoje a gente está aqui para discutir justamente sobre isso. Antes de eu apresentar meus companheiros que estão aí comigo para falar sobre esse tema, eu preciso só dar um recado aqui rapidamente. Se você não sabe, o NutriWork está com um projeto novo, o NutriWork Plus. É uma plataforma de aulas e e-books que está muito, muito legal, com conteúdo sendo disponibilizados constantemente. A plataforma tem sido alimentada cada vez mais com conteúdos embasados em ciência e de extrema qualidade. Então, se você se interessa sobre isso, se é alguém que gosta de estudar, que é responsável na forma como você transmite as informações, tanto nas suas redes sociais, mas principalmente se você quer ter mais segurança na sua prática clínica, pode ser que esse projeto faça muito sentido para você. Hoje a gente está aqui com o Gabriel e com o Pietro, os linhas de frente do projeto do NutriWorks. Queria agradecer aí a disponibilidade, a presença de vocês dois. E quero dar esse espaço aí para vocês se apresentarem, falem um pouco mais sobre você. Começar pelo Gabriel. Fala aí, Gabi, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Schuster, sou um dos fundadores do NutriWork e hoje a gente vai debater sobre essa temática aí, certamente muito polêmica, mas que a obesidade é algo que existe há muito tempo, né? E que a gente estuda há muito tempo e que a gente trata, a gente cuida de pacientes com obesidade há muito tempo e de tempos e tempos surge esse questionamento, essa polêmica se a obesidade é realmente uma escolha ou se ela na realidade não é uma escolha. Pietro, se apresente. Bom, fala pessoal, eu sou o Pietro, um dos fundadores do projeto, junto com o Gabriel. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos dois, falar que é uma honra, enfim, dividir esse espaço aqui com vocês, a gente possa conversar e contribuir muito para esse episódio. Dizer também que, apesar de polêmico, a resposta para esse episódio e para essa questão é muito óbvia, mas a gente vai discutir aqui ao longo do podcast. Maravilha, maravilha, pessoal. Como o Pietro trouxe, né, talvez para nós a obesidade não ser uma escolha seja uma questão muito óbvia, mas para o pessoal que não tem familiaridade com esse conteúdo, pode ser que isso seja uma surpresa. E diferente do que muito se pensa, né, eu estou trazendo agora a minha opinião. Nós somos muito menos donos das nossas próprias decisões do que gostaríamos de ser ou até mesmo de acreditar que somos. E quando se diz respeito à obesidade, essa ideia se aplica totalmente. E, na minha opinião, na minha visão, e não só na minha visão, eu acredito que os dados, as evidências científicas sustentem fortemente isso. A obesidade, ela vai muito além de uma simples questão de escolha. E aí eu quero saber como é que vocês enxergam isso. Me conta aí, Gabi, qual que é a sua visão sobre isso, cara? Cara, obesidade é mesmo uma escolha? É um questionamento muito interessante, porque parte do pressuposto de que os fatores de causalidade para a obesidade são fatores que a própria pessoa causou a si mesmo. Então, por exemplo, a pessoa ela possui obesidade. Aí você olha para o histórico de vida dela, olha não somente o histórico de vida, mas os hábitos de vida dela, o que que ela atualmente faz, e aí você começa a criar vínculos de causalidade. Ah, não, é porque você tem uma alimentação assim. Ah, é porque você não pratica tanto exercício físico. Ah, é porque você, enfim, aí começa todas essas buscas por relações. E aí você vai lá, cria uma relação com uma alimentação supostamente não saudável, uma falta de exercício físico. E aí você está somente olhando para fatores que você entende que podem estar relacionados com obesidade, mas são aqueles fatores que você entende que a pessoa consegue manejar. Então, alimentação, a pessoa consegue manejar a alimentação dentro da realidade dela.
ela consegue manejar a quantidade de exercício físico que ela faz dentro da realidade dela. Mas e os outros fatores que a gente não está enxergando? Será que a obesidade é causada somente por uma alimentação inadequada e falta de exercício físico? Ou questões de saúde mental? Será que não existem outros fatores que também são importantes? E aí que entra as evidências, né? E a partir disso a gente começa a entender que a coisa não é tão simples assim. Que existem outros fatores que a gente também precisa considerar como aspectos genéticos. E também, além de tudo isso, a gente tem que pensar que dentro dos fatores que a gente poderia manejar, ainda existem limitações que a pessoa não consegue manejar. Então, se eu quero manejar a minha alimentação, quero ter uma alimentação mais saudável, só que eu tenho um limite financeiro, eu não tenho tanto dinheiro assim para comprar talvez alimentos que sejam mais saudáveis, o quão eu realmente tenho liberdade de escolha nisso. E muitas vezes o meu grande objetivo é, se eu vivo uma vida que às vezes não é a vida que eu gostaria naquele momento, né? Acho que a gente sempre tem algum nível de desprazer da vida, coisas que a gente almeja, que a gente gostaria que fosse diferente, né? Se a gente está nesse contexto, a gente tem um limite financeiro, será que a gente vai realmente ficar pensando sempre no alimento que é mais saudável? Ou será que a gente também não vai buscar algum tipo de prazer na alimentação? Então, são tantos fatores que a gente precisa considerar, porque a alimentação ela não é só aspecto nutritivo, né? Dieta e nutrientes, mas sim alimentos, e alimentos estão inseridos dentro de um contexto cultural, faz parte da nossa vida, assim, a gente vem de uma cultura, de uma alimentação que é típica, e tudo isso molda nossos hábitos, né. A gente poderia até fazer um vínculo, né, João, um livro que, se eu não me engano, você começou a ler, né, o livro Determinados, do Sapolsky. Ele é um cara que fala muito sobre essa questão de livre-arbítrio, né, e tal, e ele não fala somente no livro Determinados, ele, em geral, demonstra isso nas obras dele, que ele é um cara que tem uma visão contra a existência de um livre-arbítrio. Claro que não é algo unânime, né? Existem diferentes filósofos aí, até biólogos, que é a área do Sapolsky, que vai falar diferente. Olha, livre-arbítrio, na minha visão, existe. Então é uma discussão interessante, mas que quando a gente coloca todos esses fatores, a gente vê que simplificar algo como obesidade para simplesmente é uma escolha, provavelmente é uma resposta bem errada. É E isso que eu diria, basicamente. outro ponto importante que a gente precisa considerar nessa consideração, né, na relação de escolha, eu não sei vocês, a gente pode até debater sobre isso, mas eu acredito que a doença crônica mais multifatorial que existe e que talvez tenha mais causalidade com outras doenças, o desenvolvimento de outras doenças, é a obesidade. E ela é muito pouca discutida ou muito pouca, enfim, conhecida nos âmbitos sociais. Ela é mais debatida no âmbito acadêmico, como algo mais multifatorial, mas ainda assim existe uma associação muito grande com o estilo de vida e o estilo de sistema, enfim, socioeconômico que nós vivemos. Então, o olhar para a obesidade hoje em dia, pelo menos na minha opinião, ele ainda se associa com um olhar muito meritocrático de conquista, de disciplina. E como o Gabi disse, a gente não pode, enfim, aferir uma causalidade em relação a isso, justamente porque não são mecanismos que se não há plausibilidade nesses mecanismos, sabe, não são comparáveis, não é uma pessoa mais disciplinada que obtém melhores resultados. Então, acredito que é importante também levar em consideração a falta de instrução enquanto sociedade, sabe, enquanto sociedade leiga, não enquanto sociedade médica, para o tratamento da obesidade. Acho que é uma questão que muito mais atrapalha, né, em relação ao tratamento de obesidade, do que o próprio desconhecimento médico. Eu acho que a falta de instrução popular é um fator muito mais impactante, digo, nos próprios pacientes, né, porque é o contato que eles têm ali diário com as pessoas que, às vezes, talvez não mal intencionadas, mas condicionadas àquilo ou ensinadas àquilo, vão ofender essa pessoa, vão denegrir essa pessoa, vão enxergar ela como uma pessoa inferior. Então, acho que existe o processo natural da nossa necessidade clínica de tratar esse tipo de doença, esse tipo de comorbidade, da melhor maneira possível, mas existe o processo também de ensinar o paciente a lidar com o ambiente em que ele vive, com, enfim, a, o âmbito social que ele está inserido, sabe?
Acho que é uma parte muito Uhum. importante também do tratamento. E a questão, pessoal, que eu gostaria de trazer aqui é que eu não sei se vocês sabem, né, mas durante boa parte da minha vida eu vivi com obesidade, né? A minha adolescência, desde o período da minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa mais acima do peso, né? E algo que eu sofri durante minha vida toda foi com o estigma da obesidade, né? Preconceitos, né? Esse estereotipo negativo dessas pessoas. E eu percebo que isso está muito presente na nossa sociedade. De modo geral, isso acaba trazendo um tom negativo para essas pessoas no sentido de buscar ajuda. E eu acredito fortemente que o nosso papel como nutricionista, igual o Pietro trouxe, é conscientizar essas pessoas de que a sociedade, de modo geral, ela enxerga a obesidade de uma forma distorcida da realidade e que a luta, na verdade, não é contra a pessoa com obesidade, mas sim contra a doença. E muitas das vezes, pacientes que vivem nessa condição vão chegar para nós muitas das vezes de forma vulnerável, com crenças sobre a sua própria capacidade de mudança, e grande parte disso vem dessa estigmatização dessa condição. E eu quero saber de vocês, cara. Eu, particularmente, acredito fortemente que se num cenário fictício, né, que nós pudéssemos propor a essas pessoas mágica de simplesmente não viverem mais com obesidade, simplesmente estralando os dedos. Eu acredito que possivelmente grande parte dessas pessoas fariam essa decisão, porque ninguém quer engordar, ninguém quer ter problemas de autoestima, ninguém quer desenvolver doenças, ninguém quer ter problemas de mobilidade, ter dificuldade de amarrar o próprio cadastro, ou, por exemplo, a constrangedora dificuldade de não conseguir realizar a sua própria higiene básica. E por mais que isso seja um pouco extremo, essas pessoas vivem essas dificuldades no dia a dia. E o nosso papel como nutricionista é combater essa estigmatização e promover um ambiente mais acolhedor para essas pessoas que chegam de forma insegura até nós. E eu percebo que é um ponto que merece muita atenção, que de certa forma ele é muito carente, tanto na nossa sociedade, mas também até mesmo pelos profissionais da saúde, que deveriam ser exemplos disso. Então, nós vemos profissionais de educação física, especialistas em obesidade, trazendo um olhar um pouco gordofóbico dessa condição. Na minha opinião, isso não ajuda, pelo contrário, isso dificulta cada vez mais a melhora do cenário atual. Quero saber como é que vocês enxergam tudo isso, pessoal. Cara, eu queria começar propondo que a gente tem uma ideia muito inicial da relação de disciplina e desenvolvimento e sair da zona de conforto, um pouco deturpada, um pouco nebulosa. A gente não descarta, pelo menos eu acredito que não seja justo descartar a necessidade de se expor ao desconfortável durante o processo de tratamento à obesidade. Mas isso não é algo que alguém que observa de fora vai impor ao paciente. Isso tem a ver com a relação entre o paciente e a equipe multidisciplinar que o trata. Então, o nível de exposição, a quantidade de exposição, o relato de como foi essa exposição ao desconfortável tem que vir do paciente, ele precisa sentir confiança com os profissionais que ele, enfim, faz o seu acompanhamento. Então, é necessário sim um certo nível de esforço, um certo nível de disciplina, mas quem determina isso não é as pessoas que estão em volta desse paciente, e sim ele com a sua equipe de tratamento. Então, é importante a gente separar, a gente entender que a disciplina, ela também age de acordo com a experiência individual de cada pessoa. Então, o nível de disciplina, o que é disciplina propriamente dita, é um conceito que pode ser moldável, enfim. E em relação ao estigma da obesidade, em relação à necessidade de a gente reformular essa visão, eu acredito que isso passa por um problema estrutural, como eu disse anteriormente, e que não posso dizer impossível, mas é um problema muito difícil de ser resolvido. Porque, também como disse anteriormente, como o João reforçou, é uma parada muito multifatorial, então eh, as variáveis que a gente tem controle são muito pequenas, as variáveis que o paciente tem controle sobre é muito pequena. Então, cara, imagina uma pessoa que sai da sua casa, precisa ir no mercado, chega no mercado com
sei lá, seus R$ 300 para fazer uma compra e não sai com mais de 20 itens no mercado. Às vezes com uma família, às vezes, enfim, sozinha. Imagina para essa pessoa que só tem esse dinheiro pro mês inteiro para sobreviver, basicamente. Imagina para ela ter que enfrentar essa realidade. Então, observa que isso não é um fator que passa pela sua opção de escolha. É um fator, enfim, que socioeconomicamente a economia do país não favorece, falando principalmente do Brasil. A produção, o tipo de produção brasileiro, o tipo de comoção que a gente observa é muito diferente, é muito precário, sabe? A gente observa um país muito exportador, então a gente consegue ver a complexidade de um sistema gigante que, enfim, favorece o desenvolvimento de doenças crônicas, não só a obesidade, mas, enfim, todas as outras doenças crônicas que a gente consegue observar em ascensão, em exponencialidade praticamente em todo o globo, justamente porque as variáveis controláveis são muito ínfimas perto das variáveis não controláveis, as variáveis que estão muito acima do nosso até imaginário algumas vezes. Então, eu acho que é um estigma necessário de ser quebrado, não discordo de você, mas eu acho que é uma parada muito complicada. Então, eu acho que surjam projetos como nós, como, enfim, Mentaliza, que é um parceiro nosso, como diversos outros, para que possam informar principalmente os profissionais, para que eles consigam informar de maneira eficaz, de maneira ampla, os seus pacientes. A gente viu um movimento óbvio, né? Isso a gente pode até debater depois, o como a internet reagiu a esse episódio que a gente viu, a esse programa que a gente viu. Mas, cara, a depender do caso, a gente observa um movimento muito legal, um movimento muito informativo e não necessariamente crítico. Uhum. Então, é muito importante a gente incentivar esses tipos de conduta, esses tipos de processo de melhora mesmo, digamos socialmente, não só individualmente, para que a gente consiga cada vez mais entender que a maioria das vezes, quando se trata de saúde, a população normalmente é vítima. Ela não pode ser vilanizada, muito menos o indivíduo. Maravilha, Pedro, cara. E igual você trouxe, eu percebo que talvez o erro esteja no começo, né, no básico, né, a falta de entendimento até mesmo dos profissionais que deveriam ser as referências nesse sentido de auxiliar os pacientes à melhora e que a gente percebe que, cara, é uma parada muito complicada porque a gente está tendo que debater entre profissionais da saúde se a obesidade é uma escolha ou não, e aí a gente percebe a magnitude de tudo isso e o quanto isso, de certa forma, é deprimente, como o cenário é ruim, mas que esse movimento, né, que embora tenha surgido de uma questão negativa, fez com que nós uníssemos forças e buscássemos formas de, mesmo que minimamente, ter um impacto mais positivo do cenário atual. E quero saber de você agora, Gabi. Como é que é a sua visão, cara? Como é que você enxerga tudo isso? Me conta aí, meu amigo. Cara, eu acredito que não somente a obesidade, mas as pessoas com obesidade, elas são muito mal compreendidas. E isso a gente começa a entender que realmente existe quando a gente vê discussões em relação a se obesidade é ou não é uma escolha. Porque quando a gente fala obesidade é uma escolha, a gente está falando não da obesidade, mas sim da pessoa. Porque uma escolha envolve uma pessoa que fez essa escolha. Então, na realidade, é toda uma discussão em volta das pessoas que vivem com essa doença. E aí, por exemplo, a gente tem uma doença que envolve fatores que não são eh, diretamente manejáveis pela pessoa. É uma doença que, pensando no contexto atual de mundo, né, a gente tem muitos alimentos que são muito gostosos, disponíveis pra gente. E é muito difícil você, por exemplo, pedir uma comida dessa, que é clássico, né, pedir um iFood, pedir alguma coisa assim. Eu vou lá, peço esse delivery e é muito difícil eu não ser reforçado nesse contexto. Eu vou querer de novo pedir essa comida. Por quê? Porque é uma comida muito gostosa. Eu tive uma experiência positiva. Então, pensando aqui em um olhar de análise de comportamento básico, assim. Pô, é um contexto onde aquele comportamento de ir lá, pedir um delivery e comer,
a probabilidade dele repetir no futuro aumenta. Então é um Uhum. tipo de comportamento que ele vai ser sustentado ao longo do tempo. Então, assim, vamos até tirar, assim, do contexto de, por exemplo, uma pessoa que tem algum problema financeiro, que tem essa dificuldade de se manter. Vamos pensar numa pessoa que tem condição. Olha, a pessoa que ela tem condição, talvez ela não tenha tempo. Então ela, às vezes, durante a semana, o dia inteiro trabalhando, aí chega final do dia, pede uma comida. Ou você vai comer em casa, às vezes vai comer algo que já está pronto, porque em termos realistas, para você fazer uma boa refeição do zero, considerando que o frango ainda está congelado, você talvez demore 1 hora para fazer essa refeição. E é muito Uhum. difícil você ter essa disponibilidade pensando em certos contextos de vida. Então, além do contexto financeiro, que é algo que a gente já discutiu, tem outros fatores, que né, a questão de própria disponibilidade de tempo. E, pô, o cara vai ter que passar 1 hora para fazer uma refeição, para fazer uma refeição que não vai ser tão gostosa que nem aquele pedir, que nem ele, né, na hora que no momento que ele fosse pedir o delivery, ele ia receber e comer. Então, é muito improvável que isso aconteça. Ele teria que ter algum tipo de motivação, algum tipo de motivo bem claro para ele fazer isso. E geralmente a motivação é emagrecimento, né, ou algo do tipo, saúde, sei lá. Então, não é algo tão simples assim. O ato de ir lá e comer uma comida hiper palatável, uma comida muito saborosa, é quase que uma escolha óbvia. É muito improvável que você não vá fazer isso. Você tem que ter alguma motivação muito forte por trás que sobressai, essa busca por esses alimentos. Então, eu acho que acaba que as pessoas com obesidade são muito mal compreendidas por esse contexto, porque a gente começa a olhar para esses indivíduos como se eles a todo momento precisassem estar sobre algum tipo de restrição. Porque, não, se você é uma pessoa com obesidade, você não pode comer pizza. Você não pode comer hambúrguer, você tem que comer algum outro alimento. E aí a pessoa vive naquele estado constante de uma busca por restrição, acaba que ele tem alguns descontroles, entre aspas, né? Porque na visão do indivíduo é um descontrole. Na hora que ele pede um delivery, ele pode interpretar aquilo como um descontrole. Mas para uma pessoa que não vive com obesidade, a pessoa só está pedindo uma comida, não tem nada demais. Então, são vários momentos que a gente não compreende a pessoa com obesidade nesse contexto. Porque a gente começa a olhar certas atitudes que são normais como atitudes que por conta que é a pessoa com obesidade que está fazendo, não é normal, ela não deveria estar fazendo. Como, por exemplo, pedir uma comida, que é algo super comum. E que se fosse uma outra pessoa, não seria um problema. E aí a pessoa vai lá, pede comida, ela tem emoções negativas a partir daquilo. Ela pode usar o próprio alimento como um meio de fugir dessas emoções negativas. E aí o ciclo vai acontecendo, né? Então, é muito difícil um indivíduo sair da obesidade. A gente vê, por exemplo, pesquisas que vai mostrar aí pra gente que conforme o indivíduo vai perdendo peso, mais a fome aumenta. É um indício, né? A pesquisa por trás disso, ela traz a perda de peso num contexto bem específico, né? As pessoas estavam tomando uma medicação, elas não sabiam que estavam tomando medicação. Aquela medicação, as pessoas não sabiam que fazia perder peso. Era uma medicação que fazia a pessoa sair glicose pela urina. Então a ideia foi meio que cegar as pessoas que elas estavam passando por um processo de perda de peso para aí avaliar o tanto que a fome aumentava, né, o consumo calórico. Talvez você pegar esse dado e extrapolar, não, na prática clínica, o paciente que está sob restrição e sabe disso vai ser a mesma coisa. Olha, eu não sei, são contextos diferentes. Mas o que a gente entende é que tudo aponta que quanto mais você perde peso, mais a sua fome aumenta. E não é simplesmente fome, né? E a gente pode até trazer conexões aí com e-books do próprio NutriWork, de Entendendo a Fome, Comer Emocional. São e-books que vão falar, a fome, ela possui diferentes conexões, diferentes mecanismos, e quando o indivíduo, por exemplo, tem uma fome dita fisiológica aumentada, a fome emocional, entre aspas, também aumenta, ou seja,
Quando eu tenho uma fome fisiológica excessiva, eu tenho um aumento da busca por alimentos hiperpalatáveis. Então, vira todo esse contexto, assim, de que, além de ser difícil perder peso, porque você tem que estar nesse estado de restrição, e não somente isso, mas você tem que sustentar isso, ao longo da perda de peso, esse processo vai dificultando cada vez mais. Aí o indivíduo consegue perder peso. Olha, a gente tem dados, por exemplo, que vai mostrar, que, por exemplo, grande maioria dos pacientes em obesidade grau 3, por exemplo, eles chegam ou melhor, eles têm uma grande dificuldade de chegar naquele IMC ideal que a gente fala. Então tem muitos problemas aí, porque, por exemplo, eu posso ter um indivíduo que tem obesidade grau 3, mas se eu defino como meta para ele de peso, um peso que eu julgo ser ideal olhando para IMC, talvez ele tenha muita dificuldade, ou seja, quase que impossível, muito improvável ele chegar nesse peso. Então, de novo, a gente acaba não compreendendo, porque a gente não entende o que está acontecendo com o paciente, a gente não traça metas realistas, a gente fecha os olhos para muitas coisas ou julga de forma errada só porque é um paciente com obesidade, não é um outro tipo de paciente. Então, enfim, são vários problemas, né? São vários e vários problemas. O que que vocês acham sobre isso? Eu queria contribuir aí com tudo isso que você trouxe, no sentido de por que que as pessoas com obesidade são mal compreendidas. E eu queria começar com essa discussão mostrando que hoje essas pessoas que vivem com obesidade, provavelmente se elas tivessem sido colocadas em uma linha do tempo diferente da nossa raça, muito provavelmente essas características que fazem com que elas hoje vivam com obesidade lhe fariam sobreviver mais, no sentido de que, se nós olhássemos tudo isso por uma perspectiva evolutiva, nossos ancestrais, né, os caçadores-coletores, os homens da caverna, que viviam há milhares de anos atrás, em um ambiente extremamente hostil, não sabiam quando, muito menos o que iriam comer, a hora que iriam comer. E lá naquela época, né, um cérebro que se tornou eficiente pela busca por alimentos, um cérebro que conseguisse perceber finamente as flutuações do seu peso corporal e, a partir disso, desencadear respostas que o incentivassem a buscar por comida, buscar por energia. Foi um cérebro que sobreviveu mais nesse ambiente, naquela época, por conta disso, se reproduziu mais e passou essas características, né, de ser extremamente bom em buscar alimentos mais adiante, as mesmas características que hoje estão implantadas no nosso cérebro, que muitas das vezes nos fazem comer demais, mesmo que nós não de fato queríssemos fazer isso. E o ponto que eu queria trazer, Gabriel, é que você trouxe, né, no sentido de que esses alimentos, né, hoje em dia, eles são extremamente reforçadores. E diferente de milhares de anos atrás, nós não tínhamos alimentos tão palatáveis quanto os que temos disponíveis atualmente. Naquela época, talvez o alimento mais saboroso que pudéssemos encontrar seria uma uva, extremamente doce, ou mel, na verdade. E tem alguns estudos muito interessantes, não sei se vocês já se depararam com isso, né? Alguns pesquisadores avaliando algumas populações de, entre aspas, caçadores-coletores que vivem atualmente, o comportamento alimentar dessas pessoas, dessa população. E o engraçado é que eles comem de forma extremamente furiosa. Por exemplo, se você dá um pote de mel para uma pessoa que vive nessas condições, ela vai devorar ele num segundo. Ela não vai se preocupar nem um pouco se aquilo vai ter um impacto negativo com a saúde, muito menos com a autoestima dela. E o ponto é que essas características cerebrais, elas estão presentes em nós atualmente. Só que, diferentemente daquela época, hoje nós vivemos em um ambiente completamente diferente. Hoje nós temos um fácil acesso a alimentos hiperpalatáveis que
provocam uma explosão de sensações, uma explosão de prazeres, que muitas das vezes reforçam o nosso comportamento de continuar comendo mais e mais e mais, mesmo quando nós já estamos saciados. E que tudo isso faz com que a gente viva num ambiente, os pesquisadores chamam de ambiente obesogênico, né? Um ambiente que favorece com que as pessoas desenvolvam obesidade. E você tem um cérebro que é programado para buscar alimentos quando os alimentos são escassos, é extremamente útil, né? Mas quando você tem abundância de alimentos, pode acabar se tornando um problema. Os pesquisadores costumam chamar isso de incompatibilidade evolutiva, né? Comportamentos que no passado nos fizeram sobreviver, reproduzir e prosperar mais, nos dias atuais, faz com que sejamos, sejamos menos adaptativos à nossa realidade. E o E- ponto que o Gabi trouxe, que eu considero muito curioso, é em relação a que ele trouxe, né, de aumento da fome em detrimento do emagrecimento. E o ponto é que o seu corpo ele não quer que você emagreça. Não quer. O seu corpo ele sempre vai interpretar a perda de gordura como potencial risco para a sua própria sobrevivência, né? Então, o tecido adiposo, ele é um tecido primariamente destinado à reserva de energia, embora ele tenha outras funções, pensando no seu perfil endócrino, a sua função principal talvez seja a reserva de energia para períodos em que nós iremos enfrentar escassez. E aí o seu corpo, na medida que você perde peso, ele vai desencadear mecanismos para tentar te puxar para o peso inicial e dificultar cada vez mais o seu emagrecimento. E eu considero que esse seja um ponto muito importante da gente falar sobre, porque além de trazer essa questão que a obesidade é uma coisa que vai, uma condição que vai muito além de escolha, o paciente que vive nessa condição e que ele se compromete a iniciar um programa de emagrecimento, o trabalho que ele vai ter pensando em todos os mecanismos que vão empurrar ele contra o objetivo dele e dificultar com que ele de fato consiga atingir aquilo, na prática são imensuráveis, cara. São muito grandes e eu percebo que esse é um ponto que merece muita atenção da gente falar sobre isso. E aí, queria trazer isso para a gente compartilhar um pouco, trocar uma ideia aí, se vocês quiserem contribuir sobre isso. Cara, eu acho que o ponto é justamente esse com o tema central, que é a relação entre obesidade e escolha. Como que nós podemos escolher sobre a biologia do nosso corpo, sabe? Como a gente pode escolher sobre o conceito de capacidade adaptativa, incompatibilidade adaptativa? Cara, não tem como, não tem o que a gente fazer, entendeu? Enquanto pessoa que convive com obesidade, é impossível. Como eu disse lá, o tratamento, a concepção de melhora, etc., era quase impossível, para não parecer tão pessimista assim. Mas, cara, é uma adaptação natural da nossa biologia, da nossa, enfim, bioquímica. Então não tem muito o que a gente fazer, cara. A gente só precisa entender, e, enfim, desenvolver mecanismos para contornar ou talvez administrar a doença. Mas é uma Uhum. resistência, natural da pessoa que convive com a obesidade. E a gente precisa entender também que em alguns momentos, um corpo magro não reflete uma pessoa sem obesidade, porque às vezes a pessoa tem, enfim, comportamentos que condizem com o processo de ganho de peso, de acúmulo de tecido adiposo, comportamentos teoricamente impulsivos. E, cara, às vezes a gente pode atribuir isso não só a um comer deturpado, mas às vezes a própria doença, sabe? É uma associação à própria doença. Então, acho que é importante a gente entender e separar essas coisas, sabe? Colocar, enfim, como pontos importantes. Mas eu quero passar pro Gabi, depois que ele contribuir nesse tema, eu quero puxar outro que, cara, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre como a gente está agindo, se vocês concordam ou discordam. Se vocês acham que a internet e principalmente os nutricionistas agem de forma adequada em relação às polêmicas, aos temas que surgem, ou vocês, enfim, quero saber depois. Pode falar, Beleza, Gabi. cara. Em relação a essa ideia dos caçadores-coletores, eu tenho uma percepção bem similar, assim. Eu acho que é uma teoria que existe um embasamento por trás interessante,
que é essa ideia de a gente possui um sistema de recompensa. Naquela época aquilo era essencial para a nossa sobrevivência e talvez hoje em dia ele não é que ele seja ruim, mas o contexto que a gente vive, o ambiente e para algumas pessoas, não para todas, ele essa interação do sistema de recompensa com o ambiente pode se tornar problemática, né. Você tem, que nem o João falou, alimentos que são hiperpalatáveis, alimentos que estimulam muito, que trazem uma grande recompensa. E você tem um sistema de recompensa que vai, reforçar esses comportamentos, né, ele vai incentivar a futura busca por esses alimentos no futuro. Então acho que é uma teoria bem interessante, assim, eu me questiono às vezes se ele é uma explicação para tudo, porque eu entendo, eu tenho a percepção que a obesidade é uma doença muito conhecida, muito estudada e que, apesar de tudo isso, a gente ainda não compreende tão bem, tanto a sociedade como um todo, mas também profissionais da saúde. E além disso, eu não tenho certeza se a gente consegue lidar bem com ela. Se a gente consegue tratar de uma forma verdadeiramente efetiva os pacientes com obesidade. Então são muitos pontos a serem considerados, mas acho que uma teoria muito interessante e que explica, grande parte desse sistema de recompensa e como que ele poderia influenciar nesse contexto. Mas Pietro, manda aí, cara, o tema que você pensou. Cara, A gente volta nisso, cara. eu ouvi você falando e caso vocês queiram seguir no tema que tá, tudo bem. Mas eu lembrei de duas coisas importantes também. Que a galera concebe hoje, enfim, os medicamentos análogos ao GLP-1 como facilitadores ao tratamento, como encurtadores de caminho. Isso também vai muito em direção ao que a gente concebe como escolha, como mérito, como, enfim, as coisas que não envolvem só o desenvolvimento da doença, mas sim o desenvolvimento da nossa sociedade. Eu queria trazer ao debate, né, antes de trazer a relação de como nós lidamos com isso enquanto nutricionistas e comunicadores científicos, queria trazer isso que eu acho que é um assunto mais pertinente para o tema. O que vocês acham da galera que defende que o uso de Ozempic, Wegovy, Mounjaro, enfim, todas as variantes, é um facilitador, é como se fosse um encurtador de caminho, como se fosse uma parada, enfim, que tirasse o mérito, olha que absurdo, mas enfim, que tirasse o mérito da pessoa de emagrecer, sabe? Eu acho que a nossa opinião é talvez unânime aqui, mas eu acho que é legal a gente esclarecer pro pessoal como que essa relação Uhum. funciona, né? Porque, cara, gente, é como se a pessoa fosse punida ou, enfim, invalidada porque ela tá querendo tratar a sua comorbidade, sabe? Tá querendo ter uma vida melhor. Isso é meio loucura. Manda bala, Gabi, fala aí. Quer Cara, vamos lá, começar? análogos, né, cara, é um tema que eu gosto Sei que tu bastante, velho, gosta. mas assim, pois é, cara, mas é aquilo, eu acho que, né, teve até um episódio recente, a Serena Williams, aquela jogadora de tênis, né, se eu não me engano, Sim. ela fez uma propaganda, né, não sei exatamente qual medicamento, não sei, só sei que tinha relação com os análogos, né. E surgiram diversos tipos de comentários. Eu acho que tudo isso que o Pietro comentou agora sobre essa visão, preconceituosa sobre o uso dos análogos em geral, sobressaiu muito, assim, ficou bem escancarado o tanto que existe um preconceito importantíssimo em relação ao uso dos análogos. E eu acho assim, usar análogo é um facilitador? É. É algo que a gente deveria tirar o mérito das pessoas? Aí não. Mas por quê? Horas, é uma doença, é algo que vai facilitar que ela tenha um controle da doença. Então por que exatamente a gente deveria desmerecer essa pessoa? É uma pessoa que busca cuidado, assim como para outras condições. Então assim, o uso dos análogos, eles são muito válidos para pessoas que possuem a condição financeira para manter o uso, que são um aspecto importante, e pessoas que se enquadram ali nas condições de interesse, que geralmente é a obesidade
e diabetes mellitus tipo 2. Tem para outras condições também, mas essas são as duas principais. Até para pessoas com sobrepeso e com, às vezes, alguma diabetes mais descontrolada, pode ser interessante. Então, assim, eu acredito fortemente, eu tenho uma visão mais liberal em relação aos análogos. Isso liberal em relação à grande massa, né? Porque talvez para outras pessoas seja uma visão mais, talvez até mais conservadora. Porque, assim, para algumas pessoas, não. Até para uma pessoa que talvez. Algumas pessoas falam isso, né? Tem essa visão. Até para pessoas que talvez não tenham nem sobrepeso, nem diabetes, talvez seja útil. Para a pessoa, às vezes, ter um histórico familiar, ela, né, a gente analisou, tem os fatores de risco. Não, vamos utilizar uma dose bem baixa só para prevenir que a obesidade venha. Aí eu acho que talvez não faça tanto sentido. Não acho que o benefício-risco faça sentido nesse Uhum. contexto. Porque você vai expor a pessoa a certos riscos que existem, principalmente sintomas gastrointestinais, que são bem desnecessários. Bem desnecessários. Isso pode, inclusive, né, e isso eu acho que é o ponto central, atrapalhar o cuidado, né, atrapalhar o tratamento, seja lá qual que seja o objetivo. Porque a pessoa pode ter ali um grau de constipação considerável, né, pode ter algum efeito de náusea, e isso pode, por exemplo, piorar o estado nutricional dela e não ajudar. Então, enfim, são vários contextos aí, porque a gente tem o uso que seria esse uso que não passa por critérios, não é medido, não é algo que foi prescrito, então seria um uso indiscriminado. Mas também existe um preconceito contra um uso que é um bom uso. E eu acho que, por exemplo, a Serena Williams, acho que é um caso que eu gostei muito de ver, porque a gente está vendo uma pessoa que é atleta usando esse análogo. Não sei se ela, não conheço o caso clínico dela, mas eu não sei se, né, não sei se o caso dela faz sentido. Mas é um outro ponto, porque às vezes a pessoa tem aquela ideia, não, atleta é uma pessoa que já se exercita muito. Pô, exercício, a pessoa com obesidade não se exercita. Então, é algo que começa a não fazer sentido, né? A gente tem essa ideia de que o cara com obesidade não faz exercício, mas é uma atleta e ela tá usando análogo. Mas por que ela tá usando análogo? Pô, talvez seja porque ela tá tendo alguma dificuldade de manter o peso dela mais reduzido, porque, enfim, muitos fatores a serem considerados. Mas, enfim, eu acho que é algo que quebra um pouco também do estigma da coisa. Acho que foi um passo muito importante, mas que a gente ainda está muito longe de chegar no cenário ideal, que é o quê? Pessoas com obesidade, e que às vezes também tem outras condições relacionadas, que nem diabetes mellitus tipo 2, tendo acesso a esse medicamento, porque são medicamentos muito caros de manter, principalmente, né? Porque a gente vai falar, não, a pessoa com obesidade, ela tem uma doença crônica e ela pode ter que usar doses que são progressivas, né? Vão aumentando ao longo do tempo, chega no peso que é meta, mas é depois que ela está no peso que é meta dela, que foi estabelecido pelo clínico responsável, ela ainda precisa manter uma dose mínima para manter a perda de peso. Então veja, é um contexto bem específico e que a gente vai ver argumentos assim: não, depois que a pessoa parar de usar o medicamento, vai reganhar todo o peso, então o medicamento não serve para nada, né? Enfim. E é claro, é bem provável que ela reganhe o peso mesmo. A grande maioria das pessoas reganham peso, independentemente de medicamento. Então a ideia é que, pô, é que você mantenha um tratamento, assim como você tirar de forma repentina vários remédios para controle de pressão arterial de uma pessoa que hipertensão arterial sistêmica, ela vai voltar a ter pressão alta, né? Ela vai ter descontrole da pressão arterial dela. Com a obesidade é a mesma coisa. Se você tira o tratamento, que foi o que fez ela chegar na meta, no peso meta dela, na condição ideal dela, é provável que ela reganhe esse peso, né? A lógica ela acaba sendo bem semelhante. Então, cara, o uso de análogo envolve muito preconceito, mas a gente, como nutricionistas, assim, eu acho que a gente consegue guiar muito bem esses pacientes. Apesar que a gente não faz a prescrição, com certeza a gente vai se deparar com pacientes que fazem esse uso. E eu acho que o principal ponto é entender o contexto que aquilo foi prescrito, não ir com um olhar preconceituoso,
entender que é um medicamento muito bacana, não é só benefício, tem risco também, então a gente precisa considerar com calma. E eu acho que é principalmente isso. E aí, João, o que você tem para falar sobre os análogos? Pô, Gabi, essa contribuição sua, cara, foi extremamente enriquecedora, cara, muito boa mesmo. E eu queria comentar, cara, sobre um fato curioso que você trouxe aí, em relação a que após, né, esse paciente alcançar a perda de peso utilizando esses medicamentos, é importante que ele continue com a medicação ainda por mais tempo, né? Porque quando a gente pensa nas adaptações inerentes ao processo de emagrecimento, principalmente no que diz respeito ao aumento da fome, essas adaptações elas se mantêm mesmo depois de muito tempo após a perda de peso. E muitos pacientes talvez se frustrem com isso, com o fato de que eles alcançaram o peso que almejavam e que ao retirarem a medicação eles reganham o peso, o que é natural e é completamente esperado, visto que o cérebro dela ainda assim está num ambiente desfavorável para a manutenção daquele peso perdido. E a gente ter consciência disso é fundamental, pensando nesse exemplo que você trouxe, né, da pressão alta, foi bem relevante, curti bastante, aplicado a esse mesmo contexto, né. Mas dando a minha contribuição aqui sobre essa temática, cara, eu enxergo que o problema principal seja no sentido, né, das pessoas enxergarem esses medicamentos como facilitadores do processo, e eu acredito que muito disso seja resultado do uso indevido dessas medicações por determinadas classes de pessoas, vamos dizer assim, né. Então é muito comum, né, algumas pessoas que buscam resultados mais rápidos, né, fins estéticos. Por exemplo, ao final do ano você vai para a praia e você não é uma pessoa que vive com obesidade, você não tem sobrepeso, mas você tem uma gordura extra aí que está te incomodando. E você acaba utilizando esses medicamentos de forma indiscriminada, talvez. E além disso, tem dinheiro, né? É o principal ponto. Exato, 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 exato. Acho que e esse é um ponto fundamental, Pietro, porque igual você trouxe, essas medicações são caras. E muitas das vezes as pessoas que de fato precisam delas não têm os recursos financeiros para arcar com, com essas medicações. E pelo contrário, né, as pessoas que não realmente precisavam delas acabam, por conta desse recurso financeiro adicional, elas se beneficiam dessa medicação que deveria ser destinada para outras pessoas. E quero saber de você, Pedro. Eu acredito que você tenha muito a contribuir nesse sentido, cara. Quero enxergar também a sua visão. Me conta aí. Cara, eu acho que não tem como a gente variar muito em relação ao que o Gabriel falou, que a gente utiliza isso como um meio de tratamento, como em todas as outras doenças, sejam elas crônicas ou agudas, mas principalmente nas crônicas, a gente busca um meio de tratamento. E às vezes a farmacoterapia é um caminho viável, é um caminho, às vezes, não nesse contexto, mas em outros contextos, em outras doenças, é um caminho barato, é um caminho acessível, e é um caminho que consegue prolongar a vida do paciente. Então, por que não, sabe? Obviamente, em todos esses outros processos, inclusive no processo do tratamento da obesidade, a gente observa que, enfim, não é tão simples, existem problemas associados com a medicação, principalmente, às vezes, talvez por ser uma medicação nova, e pela via que ela atua, pela sinalização que ela faz de saciedade, enfim. Como a gente sabe, quando a gente atinge a nossa saciedade, a gente sente certa repulsa pelo alimento. Então imagina você conviver com isso durante uma semana. Talvez seja um pouco de fato desconfortável. Mas, cara, é o que a gente tem como concepção de tratamento. A gente oferece uma medicação, caso seja necessário, ou uma alternativa, mas nesse caso, uma medicação. E se a gente retira essa medicação sem uma estrutura previamente montada para que essa pessoa consiga receber, né, essa reestruturação no tratamento, ela vai reganhar peso. A gente consegue observar, enfim, óbvio, o reganho varia de acordo com o tanto de peso que a pessoa perdeu,
mas a gente consegue observar, às vezes, a pessoa reganhando 30, 50% do peso perdido, que são números, assim, absurdos. Então, a gente consegue observar que, via de regra, no tratamento de obesidade, a pessoa, conforme o tempo passa, conforme o tratamento avança, conforme a adesão tende a diminuir, o reganho tende a aumentar. Então, é um passo natural, né, da, da obesidade. Então, cara, é um fator contra, mas é um fator que a gente precisa analisar. Às vezes o tratamento medicamentoso, ele pode ser útil, ele pode, talvez, prorrogar esse reganho, né? Ou talvez evitar esse reganho tão exacerbado. Então, eu particularmente, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu tive uma discussão com o Gabriel, o Nutriwork nem existia. E ele comentou comigo, ele falou, cara, hoje em dia o padrão ouro para tratamento da obesidade é o uso de farmacoterapia, é o uso de, enfim, análogos, uso de outros tipos de medicamento. E eu achei um absurdo. Falei, cara, não, isso é loucura. Como assim? Qualquer pessoa que chegar no seu consultório com obesidade, você vai enfiar uma caneta nela. Isso estava na minha cabeça. E Uhum, depois eu parei pra raciocinar. Eu falei, cara, faz sentido, cara. É literalmente como qualquer outra doença. Existe um uhum, medicamento e esse medicamento pode ser aplicado independente, não, mas dependendo do caso. Então, por que não, sabe? Por que a gente não optar por melhorar a qualidade de vida das pessoas? É um remédio, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, mas vence a sua patente em 2026. Então, a partir desse momento, ele pode ser fabricado no Brasil enquanto medicamento genérico. Isso aumenta muito a acessibilidade. Então, cara, é uma via de tratamento. A gente consegue oferecer, obviamente, de forma controlada, de forma monitorada, que é o principal. A gente consegue oferecer essa linha, essa possibilidade de qualidade de vida da pessoa, então por que não, sabe? É só mais uma forma de tentar de, enfim, melhorar tanto em qualidade quanto em tempo a vida do nosso paciente. Então, eu acho que, cara, é isso. Não há uhum. discussão em relação a isso, sabe? Que é muito, muito importante as pessoas desmistificarem, desconstruírem essa visão que tem a respeito da caneta. E entender, se a gente for levar para às vezes para um contexto mais clínico, é explicar para o paciente, explicar para ou para as pessoas que estão em volta dele que cercam esse paciente, é falar a real, falar, olha, a gente tá tentando melhorar sua vida ou a vida da pessoa que você ama. Então não há motivo para você encarar esse tratamento com preconceito. Ele é apenas um facilitador para que essa pessoa consiga viver com mais qualidade de vida, enfim, consiga aproveitar mais talvez alguns contextos que talvez ela se privasse justamente por conta do contexto social da obesidade. Então é isso, eu acho que hoje é o melhor caminho que temos. Enquanto facilitador, não são todos os casos que são necessários, mas é o melhor caminho que temos. Então, abraçar isso, respeitar e sempre que possível, sempre que viável, utilizar esse caminho. Ô, Pietro, cara, eu vejo que a gente acaba voltando pro ponto central da discussão anterior, né? Do porquê que a obesidade é tão mal compreendida. E essa discussão que você teve com o Gabriel no início do curso reflete muito isso, né, cara? No sentido de que muitas das vezes a gente não enxerga a obesidade como de fato uma doença e acaba sobrepondo ao nosso preconceito, né? Quando eu digo nosso, não nós aqui, né? Mas nós como sociedade sobre essas pessoas e o que acaba impactando negativamente, né? No tratamento dessa condição. No que diz respeito, né, à utilização de farmacoterapia, pensando no tratamento para favorecer o emagrecimento. E, igual você trouxe perfeitamente, eu acredito que no contexto clínico, nosso papel como nutricionista é elucidar para essas pessoas que, olha, medicamentos são ferramentas de trabalho, são ferramentas que podem colaborar com a melhora da sua qualidade de vida. Porque depender do caso, do estado no qual o nosso paciente se encontra, se tratando de obesidade, pode ser que ele apresente um risco considerável à sua saúde, né? A sua integridade física esteja em jogo e que muitas das vezes vai ser necessário mudanças drásticas para tentar, né, combater tal condição. Um ponto que eu gostaria só de colher a visão de vocês dois rapidamente
E aí a gente pode voltar naquela pergunta que você tava na gaveta aí, Pedro, Ah, de boa, de boa. sobre que show. Sobre, eu, por exemplo, na minha graduação, eu me deparei com algumas recomendações para o tratamento da obesidade que elas seguem uma linha crescente, vamos se dizer assim, escalável. Então, por exemplo, as primeiras intervenções que você deve fazer para um paciente com obesidade é mudanças de estilo de vida relacionadas à alimentação e treinamento. E a partir do momento que essa intervenção falhar, você deve então considerar a farmacoterapia. E eu não concordo com isso. Eu acho que a farmacoterapia ela pode ser sim uma intervenção de primeira linha, dependendo do contexto do paciente. E eu quero saber a visão de você sobre isso. E aí, depois que a gente debater isso, a gente volta aí para sua pergunta, Pedro. Fala aí, Gabi, o que que você acha? Cara, é uma reflexão muito interessante, mas eu vou devolver a pergunta para você, para a gente pensar numa outra opção. E se fosse, por exemplo, a bariátrica? Será que a gente. Claro, tem uns critérios ali para a cirurgia da bariátrica, mas não considerando eles, né, considerando a sua visão e tal. Por exemplo, você acha que a bariátrica também é uma intervenção para obesidade, é uma intervenção que também tem seus critérios, tem a sua validade, e que eu acredito que os análogos têm roubado um pouco do cenário, né, um pouco ali do espaço que a bariátrica ocupava em mercado, como mercado dentro da própria obesidade, do tratamento da obesidade. Mas será que a gente não poderia também considerar de uma forma mais imediata a bariátrica ou não? Eu acho que nesse contexto é necessário a gente considerar, na minha visão, duas principais variáveis. A primeira delas é o custo-benefício, né, de recorrer a essa abordagem no sentido da bariátrica. A gente sabe que, embora tenha o grande benefício que ela promove, bem consolidado, pela literatura científica no que diz respeito à perda de peso, também temos consequências consideráveis em relação à qualidade de vida, né? Você se sentir sempre cheio é um relato muito comum em pessoas que passam pela cirurgia bariátrica. Consequências metabólicas, né? Por exemplo, diminuição da absorção de determinados nutrientes, o que acaba predispondo o paciente a alguma deficiência nutricional. Acho que nesse sentido a gente precisa considerar o custo-benefício, de que recorrer a essa abordagem irá trazer para o nosso paciente. Mas além disso, cara, eu acho que outro ponto que às vezes nós acabamos ignorando é as preferências do paciente. Eu acredito que é muito importante e que o nosso papel como profissional da saúde seja sempre levar o que tem de melhor na literatura científica aos nossos pacientes, mas que essas decisões elas sejam tomadas em conjunto, com base naquilo que faz sentido, com base naquilo que o nosso paciente enxerga com o que seria mais vantajoso para a sua realidade. E a partir de levar esses aspectos em consideração, que naturalmente isso iria orientar qual seria a conduta mais adequada a depender do contexto do paciente. Inclusive, esse é um dos pilares, se não os três pilares, né, da prática baseada em evidência, né, no sentido de utilizar sempre as melhores evidências científicas, mas que elas sejam consideradas dentro das preferências e particularidades do nosso paciente, e tudo isso em conjunto com a nossa expertise clínica, né. É muito comum, né, o exemplo clássico que dão sobre esses 3 pilares da PBE como se fosse um banco de 3 pernas. No momento que você quebra um deles, você cai do banco. Então, pensando aí, né, a pergunta que você trouxe sobre por que não considerar a bariátrica, né? Talvez devêssemos levar tudo isso em consideração e, a partir de refletir sobre todos esses aspectos,
decidir qual seria a intervenção mais interessante. Acho que é isso, cara. Então, aí, beleza. A gente entende que pensando num contexto, né, desconsiderando preferências e valores do paciente, né, tipo assim, de modo geral, a gente não pode dizer que bariátrica faz sentido assim de primeira, né? Porque tem riscos aí que, infelizmente, fazem parte do procedimento e que fazem a gente questionar se realmente faz sentido para aquele paciente. Que nem a questão ah, que afeta ali o trato gastrointestinal, que pode, né, e que se não for suplementado a pessoa terá deficiências nutricionais. Então você, de certa forma, condena ela a uma condição onde ela terá que suplementar. Isso é necessariamente, em geral, a gente pode dizer que é negativo, mas será que, pensando no contexto, olha, se a pessoa fizer bariátrica, talvez ela consiga finalmente o controle da obesidade. Talvez ela saia de um ponto de risco muito elevado, porque ela está num grau de diabetes muito descontrolada, tem alguma condição hepática do fígado, tem a própria obesidade, aí ela vai lá, consegue fazer bariátrica e consegue ter um controle melhor dessa condição. Só que ela vai ter os efeitos, né, os efeitos adversos da cirurgia de qualquer forma. Então acho que é uma de forma constante a gente está avaliando, né, risco e benefício. Só que em geral o risco da bariátrica é Uhum, é algo problemático, né. Só que aí, eu sempre gosto de fazer essa analogia, porque aí agora entra a sua pergunta. O porquê que a gente não entraria com os análogos de primeira? O que que te preocupa tanto? Qual que é a sua preocupação para que você simplesmente falasse: "Não, não vou entrar com a medicação, desde o início"? Qual que é a sua preocupação? "Ah, é sua preocupação com algum efeito colateral", mas qual efeito colateral? "Ah, é náusea". Constipação. Não, beleza, mas é algo tão relevante assim? É algo assim uhum. que nem a cirurgia bariátrica, que é basicamente, que nem a gente sabe, diretrizes para bariátrica fala que o paciente tem que suplementar. Pô, não é a mesma coisa. Se a pessoa parar de usar aquela medicação, daqui a um tempo, a função intestinal dela tende a regularizar. É muito diferente no contexto de bariátrica. Então, eu sempre que surgem, essas ideias, eu penso exatamente isso. O que que te preocupa para que você simplesmente tome uma decisão dessa? Faz muito mais sentido você entrar com a intervenção comportamental, mas também com análogo, se possível. Existem outras opções, de medicação, não somente os análogos, né? A gente vai ter topiramato, que também tá basicamente não se utiliza mais, tem sibutramina, tem tem mais um que agora eu esqueci o nome. Qual que é o nome do outro, João? Você se lembra? O Pietro? É Contrave, né? Acho que é o Contrave o nome dele. Então a gente tem outras opções. Só que os análogos eles acabam sendo bem mais efetivos, né? Ou melhor, eles são bem mais eficientes em relação a isso. E as outras medicações também possuem efeitos colaterais. Só que aqui, são efeitos colaterais que, em geral, a gente fala que são transitórios, né? Enquanto você está utilizando a medicação. Então, eu enxergo que a gente deve começar com a intervenção sempre que possível. Talvez de início ali tenha alguma complicação. Claro que, pensando na realidade, vida real, o momento que o paciente ali entra no consultório médico até ele começar a utilizar, talvez demore. Por quê? Porque é uma medicação cara. Talvez ele faça a consulta com o médico no final do mês, ele está esperando o mês virar para comprar, ele está se planejando, está separando dinheiro, não sei o quê. Então, nem sempre a coisa é tão bonita assim, né? Existem diferentes processos a serem considerados. Então, eu acho que a gente deveria optar por um tratamento mais precoce, entre aspas, né? Porque já não é mais precoce, o paciente já está no estado eh, mais considerável, assim, né? Já tem a obesidade, né? Já está num grau mais alto, talvez tenha uma pré-diabetes, uma diabetes, então precoce entre muitas aspas, né? Porque o paciente já está num estado mais grave. E é uma droga que, o medicamento que atua em várias condições relacionadas à obesidade
E provavelmente é por conta que ele atua na obesidade em si, né. Mas também tem a questão da diabetes, por exemplo, a gente tem mecanismos aí bem sugestivos de que ajuda na função pancreática, especialmente nas células beta. Então, beleza, a gente tem mecanismos aí que sugerem que vai além da obesidade. Então, pô, você tem um paciente que vai se beneficiar muito dessa medicação, claro que ele também vai se beneficiar da intervenção comportamental. Pode ser nutricionista, psicólogo, enfim, mas ele também vai se beneficiar da medicação e eu não vejo porquê, cara. Eu entendo a lógica, sabe, eu entendo que a pessoa tá preocupada com alguma coisa. "Ah não, essa pessoa não faz sentido usar, porque não", enfim, aí começa a surgir motivos, aí mas quando você vai cavando esses motivos, você vê que Uhum, não parece que faz tanto sentido assim, é uma preocupação que não tem base em evidência, pronto, entendeu. Eu acho que é um uhum. medo irracional dessa intervenção, Cara, basicamente é isso. eu acho que esse medo surge, justamente pelo que eu tinha comentado. Eu acho que as pessoas ainda enxergam como os análogos ao GLP-1 como medicação nova. Então as pessoas isso, enfim, é uma afirmação empírica, eu não consigo traçar causalidade. Mas, cara, as pessoas acho que elas têm simplesmente medo de olhar para uma intervenção nova e serem associadas a, tipo assim, pô, meu paciente passou mal, a culpa é minha. Eu acho que isso é mais uma insegurança do profissional em relação ao tipo de intervenção. Mas se a gente parar para Uhum, pensar em justamente o que o Gabriel falou sobre risco-benefício, enfim, a gente precisa entender, eu acho que o mais importante que a gente precisa elucidar aqui também é que a obesidade, ela pode ser uma porta de entrada, ou pode desencadear, ou pode estar associada com diversas outras comorbidades. Então, o nosso principal objetivo no tratamento de obesidade é diminuir o peso. A gente precisa baixar o peso desse paciente o mais rápido possível para que a gente consiga, talvez, eliminar esse desenvolvimento, enfim, posterior de outras comorbidades. O controle de peso, enfim, está associado protetivamente com, enfim, o desenvolvimento de outras doenças crônicas. Então, se a gente consegue considerar isso e achar um meio termo entre arrancar um pedaço do seu intestino delgado e o seu estômago e tomar uma canetinha ali que é mais cara, mas se o paciente puder pagar, acho que a gente é melhor optar pela náusea do que pela suplementação crônica ou algo do tipo. Óbvio. Eu acredito que vocês podem até me ajudar nesse dado, mas eu acredito que a cirurgia bariátrica hoje é a intervenção mais efetiva para perda de peso. Eu acho que num período de tempo analisado, eu acho que ela é a intervenção que a gente consegue observar maior perda de peso em X período de tempo. Então, óbvio, ela é mais invasiva, né? Isso é inegável, mas, pô, a gente tem um resultado bacana. Então, se faz sentido para o contexto de determinado paciente, não tem por que a gente não utilizar. Assim a gente consegue achar um meio termo, justamente que não gera preocupações exacerbadas ou que não há motivo, justamente não há motivo para se preocupar dessa maneira, que no caso seriam os análogos. Cara, não tem por que isso não ser uma linha de tratamento, ou talvez primária, como o João defendeu. Eu acho uhum, que a intervenção comportamental, ela é interessante, inegável, e também é importante. Mas talvez ela esteja num nível de efetividade muito baixo comparado com os outros tipos de intervenção que a gente tem para obesidade. Ou talvez muito, muito a médio e longo prazo, com tratamento muito longínquo, que a gente precisa estabelecer lá no começo, junto com o paciente, as suas metas reais e as suas motivações reais, entendeu? Cara, imagina, a gente traz um paciente, recolhe um paciente com obesidade, e a gente simplesmente não consegue mostrar para ele uma motivação real, assim, do porquê emagrecer, a não ser promoção de saúde ou proteção em relação a alguma complicação que ele possa ter futuramente. Isso não é uma motivação real, sabe? É, a iminência da morte, teoricamente, ou a iminência da piora, não necessariamente vai ser uma motivação real, sabe? Às vezes, esse modo de sobrevivência de pensar não faz tanto sentido no tratamento da obesidade. Pensar que você, cara, ou eu trato ou eu vou literalmente, enfim, falecer. Isso não faz sentido, sabe? Eu acho que a morte, essa concepção mais final do processo do adoecimento, é muito distante na maioria das pessoas, né? Obviamente que motivo. a gente tem outros tipos de doença associada a isso, transtornos associados a isso, mas
a maioria das pessoas é muito distante. Então, acho que tratamento comportamental, mudança de estilo de vida, ela é muito ampla, talvez muito nebulosa para algumas pessoas. Então, acho que se a gente consegue achar um meio termo entre algo muito agressivo e muito eficaz, e pouco agressivo e pouco eficaz, que no caso, na minha concepção, são os análogos, a gente precisa investir nisso. Como também o déficit calórico abaixo da taxa metabólica basal. Às vezes é importante, sabe? Às vezes a gente consegue, através dessa ferramenta, promover uma perda de peso maior, entendeu? A gente consegue trazer o resultado para o paciente de uma maneira mais rápida e que faça sentido dependendo da condição metabólica dele. A gente consegue melhorar o perfil do nosso paciente de uma maneira que, teoricamente, entre aspas, é errada, que seria um déficit muito agressivo. Então, existem diversas outras maneiras, eu acho que são mais interessantes de abordar paciente com obesidade do que simplesmente chegar para ele e falar: olha, você tem que ir na academia 3 vezes na semana e você tem que comer direitinho agora, sabe? É, Uhum. é mais amplo e às vezes mais eficaz tentar outras maneiras. Eu só queria contribuir, Pedro, com uma coisa que você trouxe, cara, e que eu percebo que, talvez com o advento da internet, né, as redes sociais principalmente, talvez como uma forma de vender, eu percebo que muitos nutricionistas, até mesmo outros profissionais da saúde, cada vez mais têm trazido ao processo de emagrecimento um olhar mágico, sabe? Como se esse processo ele pudesse ser feito de forma leve e tranquila e equilibrada. O que não é verdade, o que é uma visão distorcida, uma visão ilusória da realidade sobre o que de fato seria um processo de emagrecimento. E que não existe equilíbrio no processo de emagrecimento, porque o equilíbrio ele sugere algo estável. E para você emagrecer, você vai sim precisar quebrar uma barreira, você vai sim precisar se expor ao desconforto, ao que te estressa de certa forma. E eu percebo, né, que talvez, né, a falha dessas mudanças de comportamento, mesmo que em um pequeno grau, aconteça nos dias de hoje, por uma visão deturpada do que seria de fato um processo de emagrecimento. As pessoas acabam enxergando tudo isso como um passeio no parque, né? Como se fosse mil maravilhas você emagrecer. E eu percebo que talvez seja muito mais importante nós, como nutricionistas, aumentar a consciência das pessoas que emagrecer não vai ser fácil, emagrecer não vai ser mil maravilhas. E que muito provavelmente você vai se frustrar bastante durante esse processo, pensando que vão ter sim altos e baixos. E acho que a partir do momento que você entende que o processo ele vai ser desafiador, que você vai enfrentar perrengue, talvez isso seja uma forma de, não sei, talvez te manter no trilho por mais tempo, por você não ter uma visão ilusória do que de fato seria todo esse processo. Com certeza. Só essa pon pode falar, cara. Não, não, cara, com certeza. Eu acho que é um ponto principal e justamente aí que a gente pode atuar enquanto nutricionista e também, às vezes, né, dependendo do caso, como equipe multidisciplinar. É justamente estabelecer as metas, sabe? Estabelecer os limites, estabelecer as metas de fato reais, né, no caso. E, enfim, cara, é passo primordial. Eu acredito que todas as pessoas ou aliás, todos os bons profissionais que recebem uma pessoa com obesidade no consultório, primeiramente, antes de qualquer coisa, entende talvez onde ela está, enquanto posição de tratamento, onde ela quer chegar e qual é o caminho que ela está disposta a traçar para isso, entendeu? Acho que sem esse processo de conhecer seu paciente primeiro, cara, não tem o que fazer, infelizmente. Uhum. É impossível, né? Pois é, cara, pois é. Acho que é um ponto que a gente, deva falar mais sobre ele e quebrar, né, essa ilusão de que vai ser muito fácil você passar por isso, porque não vai, não vai mesmo. E eu não sei se o Gabi quer contribuir quanto a isso, mas caso não,
vou dar esse espaço para ele, né? A gente pode falar daquela pergunta que estava guardada aí, Pedro. E aí, Gabi, Ah, o que que você me diz? Pode falar aí, Pedro. Manda a pergunta final aí. cara, eu acho que pra gente caminhar pro fim já, eu acho que esse é um assunto um pouco polêmico, porque envolve os nossos colegas de profissão. Mas eu queria contextualizar primeiro, assim, isso é uma questão meio pessoal, uma visão um pouco pessoal em relação a como a internet se move, sabe? E um pouco, de forma um pouco hipócrita até, de se observar. A gente tem uma crítica muito assídua e justificável, né? Não tô dizendo que isso não é justificável, mas uma crítica muito assídua aos charlatões, à maneira como eles vendem o próprio produto, a cópia de conteúdo exacerbada que a gente observa. Então, a gente vê 3, 4 nutricionistas repetindo, replicando exatamente o mesmo roteiro para fazer o mesmo vídeo. E a gente entende o quanto isso é ridículo. Mas sempre que surge uma polêmica na internet também, por outro lado, um nutricionista, enfim, ou alguém, algum comunicador científico que a gente considera, enfim, efetivo no que faz, embasado cientificamente, alinhado com o que a gente acredita, eles também adotam a mesma postura, sabe? A mesma postura de react, a mesma postura de crítica para buscar seguidores, a mesma surfada no hype, como a gente chama. Eu queria saber de vocês, vocês acham que isso é útil de alguma forma, tanto para nossa comunidade quanto para o nosso paciente? Ou vocês acham que isso só ajuda a saturar? Porque a gente vê uma enxurrada de informação e às vezes informações conflitantes ali de profissionais bons, mas que trazem informações conflitantes ou às vezes falas óbvias que a gente não enxerga às vezes eficácia, enfim, para o tratamento do paciente, ou às vezes uma crítica até pessoal. Eu queria saber de vocês, como é que vocês observam esse movimento? E não só pelo que aconteceu recentemente, eu queria trazer também um caso recente do falecimento da Preta Gil por conta do câncer de cólon. Eu vi muitos posts informativos a respeito disso, e sobre, enfim, o desenvolvimento do câncer de cólon em pessoas jovens. Mas até que ponto é aproveitar da morte de uma pessoa, sabe, de um caso tão, enfim, tão trágico assim, que, enfim, é a morte, pra você fazer um vídeo e ganhar repercussão e ganhar like, sabe? Eu acho que a gente acaba se perdendo também no modo de comunicar. Eu acho que a gente às vezes adota postura parecida com aquilo que a gente critica. E acaba que não consegue chegar em lugar nenhum, sabe? Quer saber como vocês concebem isso? Se vocês concordam comigo, discordam? Você acha que a parte boa é muito melhor do que a parte ruim, muito mais desenvolvida? Ou se vocês enxergam igual a mim e tal? Queria saber de vocês. Quer falar aí, João? Manda bala, Gabi. A partir do que você falar, eu contribuo, cara. Cara, então, certamente é algo muito polêmico, assim, né? Tem vários fatores a serem considerados. Eu acho que existem problemas, né? Por exemplo, a questão dos reacts. O quão ético, por exemplo, a gente apontar dedos na hora de um react, por exemplo. A gente vai lá, faz um react em relação a um outro profissional, que também é da área da saúde, e traz ali informações conflitantes, que é o exemplo que o Pietro trouxe, né? Eu acredito, sinceramente, que existem pacientes, ou melhor, existem pessoas ali no meio que não são da área da saúde que vão ficar confusas. Elas não vão saber qual informação elas devem confiar. São pessoas que, porque, né, por vários motivos aí, simplesmente não está dentro do repertório cognitivo delas fazer esse tipo de diferenciação entre o que é um conhecimento que eu posso considerar mais confiável e um conhecimento que eu não posso considerar mais confiável em relação à nutrição ou à saúde. Talvez seja uma pessoa que, né, ela tem outros objetivos de vida, outro histórico de estudo, não tem nada a ver com esse meio. Então, eu acredito que terá pessoas que vão ficar confusas e que isso pode, portanto, ter efeitos negativos nessas pessoas. Mas também podem ter certas pessoas que isso vai depender muito do jeito que o profissional faz essa comunicação também, né? Mas aí o profissional vai lá, faz uma boa comunicação, usa argumentos que são interessantes, demonstra falácias dos outros argumentos. Claro que você pode usar isso para o mal também, né? Você pode falar, não, esse cara aqui, ele tá
utilizando de tal falácia, mas e você usa isso para argumentar a favor da desinformação, né? Você consegue fazer esse tipo de distorção também. E isso, bom, se torna um imenso problema, né? Mas eu acredito que, em geral, falando dos reacts em específico, eu acho que a gente consegue também gerar conteúdos positivos com isso. É claro, rede social é selva, pode acontecer de tudo. É basicamente impossível eu dizer o que realmente vai acontecer, os resultados finais das minhas postagens, né? Eh, Isso entra até numa discussão interessante, num ponto, numa reflexão que eu tive com um grupo de estudos uma vez. A gente, por exemplo, vê pacientes, vamos supor, uma blogueira aleatória, né, que não me refiro a ninguém específico, que possui, algum transtorno alimentar, por exemplo, a anorexia nervosa. Então ela tem esses comportamentos de, por exemplo, medo excessivo de ganhar peso. E aí ela vai lá, posta na rede social que ela acorda cedo, faz um café da manhã que é bem baixo em calorias, vai lá, faz o seu cardio, depois faz a musculação, aí posta um almoço bem baixo em calorias também. E isso são comportamentos de uma pessoa que possui esse transtorno alimentar, são comportamentos que estão ali associados a esse quadro, né? Isso é algo importante. E aí a pergunta é: o que será que a blogueira ao fazer isso, terá de impacto nas pessoas que acompanham ela? Será que todas essas pessoas terão impactos negativos? Todas essas pessoas desenvolverão anorexia nervosa ou desenvolverão algum tipo de comportamento transtornado? E aí, bom, eu acho que começa a surgir especulações. E eu acho que é o mesmo tipo de especulação para esse caso. Porque, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que acompanha essa blogueira e ela, ao ver esses comportamentos, se motiva a comer um pouco melhor no dia, a fazer um exercício de vez em quando. Talvez ela não vai seguir exatamente o comportamento, né? E aí, puxando para os reacts, por exemplo, eu posso ter pessoas que às vezes têm algum senso de diferenciar esse conteúdo, consegue entender que existe uma pessoa que tá falando muita baboseira, existe uma outra pessoa que está buscando se embasar em evidências, buscando trazer informação de qualidade, ela vai lá e acompanha essa pessoa. Já puxando para o lado da Preta Gil, por exemplo, eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu não acho bacana. Não acho que a gente deve fazer esse tipo de conteúdo porque, por respeito à Preta Gil e à sua família. É claro que a gente pode, por exemplo, vamos supor que a Preta Gil é uma pessoa, né? Vamos supor não, ela é uma pessoa influente. Mas vamos supor que no Brasil, por exemplo, a gente anda tendo muitos casos de câncer, em geral, por exemplo. A gente pode, talvez, usar isso como uma conscientização de que aqui no Brasil a gente está tendo muitos casos disso. O que será que isso pode. Quais será que são os fatores de causalidade por trás disso? Será que é uma má gestão da saúde? É algum aspecto em específico? E aí isso gera uma discussão mais de gestão, do que a saúde pública, a galera que está por trás disso consegue fazer. Mas utilizar disso para simplesmente buscar ali um engajamento e não com um propósito maior, como, por exemplo, informar a população, buscar algo que promova a saúde pública como um todo, aí eu acho bacana. Eu acho que talvez alguma pessoa ou outra se sinta ofendida, se sinta um pouco incomodada, mas acredito que a média dos resultados seja uma média favorável. E também eu sigo muito na linha de que a gente não consegue agradar a todos. A gente vai, em certos momentos, questionar certas ideias que a gente julga que é errada, e a gente está fazendo esse julgamento com base em literatura científica, com base no nosso estudo, no nosso conhecimento, e não necessariamente a gente é o dono da verdade, né? Mas é uma crítica bem fundamentada. E ao fazer essa crítica, talvez você incomode certas pessoas. Então, incomodar certas pessoas, acho que é uma parte natural do processo e não tem como a gente fugir disso. O problema é quando a gente usa, às vezes, de um falso moralismo
para poder simplesmente gerar hype, gerar engajamento e não buscar um propósito maior que isso. Eu acredito fortemente que a área da saúde não é para qualquer pessoa. Se a pessoa entra na área da saúde buscando, às vezes, somente fins monetários, eu quero fazer algum tipo de empreendimento, e nada mais, não é uma pessoa que tem uma preocupação genuína, ou seja, uma preocupação verdadeira com a saúde dos pacientes, da população em geral, essa pessoa ela provavelmente não vai se dar tão bem na área da saúde. Até mesmo na graduação, assim, ela talvez não consiga enxergar muito propósito naquilo que ela estuda, né, ali nos estágios, nas práticas que ela vai ter e também no próprio desenvolvimento como profissional. Porque, olha, se o seu objetivo é somente monetizar, vai ter vários momentos que certos aspectos que não favorecem o lucro máximo serão importantes para o paciente, só que você simplesmente optou por não fazer essas coisas, porque elas afetariam o seu lucro. E aí, a partir desse momento, entra um claro conflito de interesse. Então, e isso também tem que ser bem claro no posicionamento das redes sociais, né. Como é que você vai ser um profissional da saúde que não tem preocupação com, os pacientes ou a população em geral, e como que aquilo vai afetar a saúde das pessoas? E saúde em aspectos em geral, né, física, mental, social. Então, a gente consegue ver, às vezes, esses posts, assim, em pessoas ou em perfis que a gente começa a questionar o quanto que essas pessoas realmente se preocupam com seus pacientes. Acho que essa é a minha visão. E você, João, o que que você acha? Forte, Gabriel. Reflexão muito profunda, cara. E eu concordo aí com tudo isso que você trouxe, cara. E você trazer isso dessa forma, Gabriel, eu considero que é muito importante, porque isso é um convite para nós refletirmos, né, sobre tudo isso que vem acontecendo nos últimos tempos, principalmente nas redes sociais. Mas, respondendo, né, a pergunta central aqui da discussão, eu percebo que esse modelo de conteúdo, ele dependa altamente da intencionalidade de quem está por trás de tudo isso. Eu acredito, né, que nós como comunicadores científicos temos o papel de combater desinformações e principalmente aquelas desinformações que têm um impacto significativo sobre a saúde das pessoas. E eu acredito, cara, que esses momentos de hype, eles abrem espaço para tanto nós exercermos esse papel de comunicador científico ético e responsável, mas ao mesmo tempo, por outro lado, outras pessoas enxergam essa oportunidade, como você bem trouxe, né, pelo falso moralismo, de surfar nesse hype com uma intenção que talvez não seja a mais apropriada naquele contexto, naquele momento. E, cara, eu, por exemplo, né, com essa polêmica recente, né, sobre se obesidade é uma escolha, eu refleti muito sobre se eu traria ou não traria um conteúdo para o meu Instagram, né? O Instagram hoje é o meu principal meio de comunicação científica, né, sobre conteúdos relacionados à nutrição. E, cara, eu decidi que eu não iria falar sobre essa temática, porque eu acredito fortemente na ideia de que se você é alguém realmente que se preocupa com isso, as suas ações elas não devem acontecer quando tudo isso está no hype, tudo isso está em alta, né. Você faz isso quando ninguém está te vendo fazer isso, você faz isso no seu dia a dia. E esse tema, essa problemática que, surgiu recentemente, ela tem um impacto pessoal muito forte para mim, inclusive é meu tema de TCC, o estigma da obesidade, né, a avaliação das percepções da sociedade sobre tudo isso.
E eu já venho falando sobre tudo isso há muito tempo no meu perfil, cara. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. E eu acredito fortemente que a intenção do conteúdo ela é a mais valiosa. Nesse sentido, a que deve te orientar sobre se você deve ou não fazer determinado formato de conteúdo, seja React, seja o que for, a depender da circunstância na qual você se encontra. Porque se esse conteúdo realmente ele está sendo pautado em algo que você de verdade acredita, ou que você realmente esteja de acordo com aquilo, que você pratique aquilo fielmente, mesmo nos dias nos quais não tem uma câmera te filmando, acho que é um bom ponto de partida para você refletir se esse conteúdo faz sentido para você ou não. Novamente, porque se a sua intenção ela for simplesmente surfar no hype com o objetivo de trazer mais atenção à sua marca pessoal, a uma forma de. Querendo ou não, né? Quando a gente pensa em redes sociais, produção de conteúdo é uma ferramenta extremamente eficiente em atrair pessoas para a sua marca, né? Para o seu produto, vamos se dizer assim. E se sua intenção é essa, talvez você precise rever, né? Alguns conceitos importantes na sua vida. E, cara, acredito que é assim uma ferramenta muito interessante, igual eu trouxe lá no início sobre combater desinformações, como nosso papel de divulgador científico, né? Pensando que atualmente cada vez mais estamos cercados por novas informações, constantemente com novos pontos em relação a um tema, de certa forma, aleatório e mal compreendido. E acho que é isso, cara. Acho que é isso. Acho que essa é uma reflexão importante da gente levar em consideração na hora de decidir o que seria moral ou talvez socialmente correto no que diz respeito a conteúdo digital, cara. É isso. E aí, Pietro? Cara, eu acho que foi uma boa reflexão pra gente já encaminhar pro final. Tanto qualquer assunto que a gente puxou aqui hoje, tanto os análogos quanto o assunto central, que é a questão da escolha em relação à obesidade, a questão histórica do como nosso corpo se comporta em relação a acúmulo de tecido, em relação à obesidade em geral, o próprio tema das redes sociais, o tema sobre moral, sobre ética, até que ponto isso influencia. Mas para finalizar e depois passar a palavra para você e você fechar, João, Certo. cara, queria, tipo, propor essa reflexão porque eu acho muito importante. Eu acho que a gente tentar ao máximo possível, sempre que formamos novos profissionais ou nos tornamos novos profissionais, a gente tentar fugir do que é ensinado ou do que funciona quando falamos sobre dinheiro. Porque, cara, a gente observa hoje um movimento muito claro de não que as pessoas estejam erradas, porque é parte importante da captação de pacientes. A pessoa precisa se comunicar com o público leigo se ela quer atender em consultório, isso é fato. Mas o jeito, aliás, o modo como isso acontece, o modo como isso é articulado, o modo como a informação chega até o leigo, até o nosso paciente, ela muitas vezes, por conta do movimento que a internet faz, ela é sempre deturpada ou reduzida ou infantilizada para que aquilo se torne viral. E o ponto é justamente esse. É o jogo, a gente sabe que é o jogo, mas a gente precisa dar enfim, encontrar uma maneira, enquanto profissionais, enquanto comunidade científica, de mudar a forma como esse jogo é jogado. De tentar, enfim, educar o máximo possível que a gente consegue dentro das nossas limitações, os nossos pacientes, as pessoas que consomem o nosso conteúdo, e sempre tentar entregar a maior qualidade. Para a gente evitar que coisas como aconteceu em relação aos comentários sobre a obesidade sejam cada vez mais frequentes. Eu acho que a nossa missão enquanto comunicador é justamente essa, é evitar que assuntos importantes e que conteúdos importantes sejam eles avançados ou básicos se tornem banais ou se tornem infantilizados, bestializados. É importante a gente assumir essa responsabilidade e sempre tentar entregar o melhor.
Óbvio, como a gente vai fazer isso? Isso varia porque a gente tem, enfim, diversas ferramentas que possam nos ajudar nesse processo. Como temos diversos perfis de profissionais, perfis de articulação, perfil de pessoa. Então a gente não pode esperar que todas as pessoas façam a mesma coisa, mas que elas priorizem sempre comunicar da melhor maneira possível para que ninguém fique desinformado. Então é isso, acho que é a reflexão final. Acho que a gente tem uma resposta muito clara sobre a obesidade não ser uma escolha e toda a sua multifatorialidade que envolve essa doença. Nesse debate a gente chegou nesse consenso, mas esse episódio, no caso, né, a gente chegou nesse consenso, mas responsabilizar as pessoas e responsabilizar os formados, os profissionais da saúde, em cada um dentro da tua responsabilidade, do teu limiar, seu limite de responsabilidade ali, é muito importante. Existe uma frase muito engraçada, é um tweet do Mano Brown, vou deixar aqui pra vocês. Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém. E isso quer dizer basicamente o seguinte, cara. Se a gente não assumir as nossas responsabilidades, se as pessoas não assumirem o que elas precisam fazer enquanto seres humanos que vivem em sociedade, que tem uma ética e uma moral pré-definida em relação ao modus operandi, ao jeito de, enfim, retribuir da melhor maneira para as outras pessoas, para que a gente consiga viver em harmonia, nunca nada vai funcionar. Então, acho que o mais importante sobre tudo, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, é sempre assumir a responsabilidade sobre fala, sobre conteúdo, sobre o tratamento, a prática baseada em evidências fala muito sobre isso. Então, sempre buscar, reconhecer, assumir e atuar dentro das nossas responsabilidades, para a gente evitar ao máximo possível, tanto dentro do nosso nicho, da nossa área, que é a área da saúde, quanto fora dela, para a gente consiga viver em maior harmonia, com maior respeito, que episódios como esse, é, situações como essa, constrangimentos como esse que a gente observou na semana anterior não se repitam mais, ou se tornem cada vez menos frequentes. É isso. Pessoal, para a gente finalizar aqui, eh, quero provocar em vocês uma última reflexão, não para os meninos aqui, para o Gabriel e para o Pietro, mas para você que chegou aqui até o final desse episódio, depois de toda essa conversa, o que muda na forma como você enxerga seu paciente com obesidade? Acredito que isso seja uma reflexão muito importante, você parar para pensar a partir de agora e que seja muito importante da gente novamente falar mais sobre isso, cada vez mais. Pessoal, se você chegou aqui até o final, gostaria de agradecer muito a sua presença. Espero fortemente que você tenha gostado de toda essa troca de ideias. Eu, particularmente, fiquei bem contente com a contribuição do Gabriel, do Pietro. Acho que foi uma conversa muito produtiva. Vocês nos encontram nas redes sociais. Provavelmente na descrição vai estar aí o perfil de ambos aqui. E fiquem ligados que terão novos episódios em breve. É isso, pessoal. Um abraço. Valeu!